Capítulo 7. Retrato de um servo. Primeira parte. O que você deseja ser quando crescer? É uma pergunta que todos gostamos de fazer às crianças, e as respostas mais comuns são policial, professor e às vezes bombeiros. Alguns são mais ousados, respondem artista de televisão ou cantor ou jogador de futebol. Recentemente, um garoto me disse que queria ser mecânico ou lixeiro. Quando lhe indaguei por quê, eu recebi uma resposta clássica de um menino de 9 anos, para poder ficar sujo. Sorri, lembrando-me momentaneamente da minha própria infância, e entendi perfeitamente o que ele quis dizer. Vamos pegar essa pergunta e revirá-la um pouco. Imaginemos que estamos perguntando a Jesus Cristo o que ele deseja que sejamos quando crescermos. É uma pergunta inteiramente nova e creio sinceramente que ele daria a mesma resposta a todos nós. Quero que você seja diferente, que seja um servo. Em minha vida toda, nunca ouvi alguém dizer que ao crescer gostaria de ser servo. Parece uma posição aviltante, humilhante, sem dignidade bastante. Jerry White, em seu valioso livro Honestidade, Moralidade e Consciência, aborda essa questão de servir os outros. Os cristãos devem ser servos tanto de Deus quanto das outras pessoas, mas a maioria das pessoas encara o trabalho e os negócios, a vida em geral, com a seguinte atitude: o que posso obter disso, em vez de como posso contribuir? Às vezes gostamos de pensar em nós mesmos como servos de Deus. Quem não gostaria de ser servo de um rei? Mas quando se trata de servir a outras pessoas e a questionar as consequências. A ideia de servir a Deus nos faz sentir nobres, mas a de servir as pessoas nos faz sentir humilhados. Servindo a Deus, recebemos recompensas. Servindo as pessoas, principalmente aquelas que não podem retribuirmos, não recebemos nenhum benefício visível, nem vanglórias, a não ser de Deus. Cristo nos deu o exemplo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Para sermos servos de Cristo, temos que ser servo das pessoas. O conceito de servir as pessoas deve ser a base de tudo que fazemos no trabalho e nos negócios. Ao servir, temos que pensar primeiro naquele a quem servimos. Um funcionário de uma firma que se dispõe a servir em seu trabalho está honrando a Deus e aumentando seu próprio valor diante de seu empregado. Por outro lado, o empregado que procura servir a si mesmo dificilmente será valorizado por qualquer companhia. A ordem de Jesus seja diferente. Quando Jesus se achava aqui na terra, atraiu assim um grande número de pessoas. Certo dia sentou-se no meio delas e pôs-se a ensinar-lhe algumas verdades básicas sobre o crescimento delas, segundo o desejo dele. O relato desse seu sermão do monte encontra-se em Mateus 5, 6 e 7. Se fôssemos sugerir um título geral para esse grandioso sermão, seria Seja Diferente. Várias vezes durante o sermão, Jesus apresenta a maneira de agir e sentir dos religiosos de seus dias e, em seguida, instrui seus discípulos a serem diferentes deles. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Isso tudo em Mateus 5, 21, 27, 33, 38 e 44. Em Mateus 6, ele continua explicando como deveria ser diferente nas esmolas para os necessitados, nas orações e nos jejuns. O versículo-chave desse sermão é: não vos assemelheis, pois, a eles. O fato é que Jesus enxergava o que havia por trás do orgulho e da hipocrisia daquele religioso, e estava resolvida a incutir nos discípulos traços de caráter tais como humildade e autenticidade. Seu ensino diferente cortava aquela fachada de devoção religiosa como uma faca afiada corta a manteiga. Até hoje, esse sermão constitui o delineamento mais perfeito da contra a cultura cristã dada ao Novo Testamento, oferecendo um estilo de vida totalmente oposto ao do sistema do ensino. A introdução do Sermão de Jesus é, sem dúvida alguma, a mais conhecida passagem dele e se acha em Mateus 5, do 1 ao 12. Trata-se da descrição mais exata do retrato de um servo cristão. As bem-aventuranças e 3 observações. Leiamos mais uma vez lentamente essas mortais palavras.
Vendo Jesus, a multidão subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, mentiram, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Gostaria aqui de fazer 3 observações de ordem geral. Uma, aqui estão 8 traços de caráter que identificam o verdadeiro servo. Quando esses 8 traços são encontrados numa vida, temos o equilíbrio. Seria bom entendermos que não se trata de um processo de múltipla escolha, onde temos liberdade de escolher aqueles que mais nos agradam. O Salvador foi muito claro ao apresentar as qualidades que produzem o estilo de vida que lhe agrada. Portanto, é essencial que examinemos cada uma delas atentamente. 2. Esses traços de caráter nos abrem a porta da felicidade interior. Essa atitude aqui apresentadas são fundamentais e, quando assumidas e experimentadas na prática, nos trazem grande satisfação. Jesus oferece felicidade aqui como nada mais na terra pode oferecer. Observamos como cabeça cada uma delas, bem-aventurados. Essa foi a única ocasião em que o Senhor repetiu o mesmo termo 8 vezes. J. B. Phillips, em sua tradução da Bíblia, exprime mais corretamente o sentido dessa palavra. Felizes os, aqueles que assumem essas atitudes encontram felicidade eterna. 3. Cada um desses traços tem ligado a si uma promessa correspondente. Já observou isso? Bem-aventurados, traços de caráter, pois, promessa. Cada Para cada qualidade moral, Jesus apresenta uma bênção particular. E que promessas maravilhosas! Não admira que, quando ele terminou o sermão, tenhamos a seguinte explicação: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Mateus 7, 28 e 29. Seus ouvintes nunca tinham escutado verdades tão maravilhosas apresentadas de maneira tão interessantes e significativas, e ficaram ansiosos para ver essas promessas concretizadas em sua vida. E nós também.